SAC, S-A-C ou price. O que é melhor? É importante que o corretor de imóveis ele conheça esses conceitos, saiba o que é uma coisa e outra, porque em algum momento um comprador de imóveis, que vai fazer um financiamento, ele pode virar para o corretor e perguntar: tem a price e tem a SAC, o que é mais interessante? E aí o corretor tem 3 respostas a dar. Na verdade, 4, né? A primeira: eu acho melhor a SAC. A segunda: eu acho melhor a price. A terceira: não sei. E a quarta bom, veja bem, acho que a price é melhor que a SAC, porque na price você... Ou seja, vai enrolar o cliente, né? Nas 2 primeiras, se ele disser que é a SAC ou é a price, você vai ter que fundamentar. O cliente vai perguntar, por quê? E nas outras 2 fica muito chato, porque não sei, ou ficar enrolando, o cliente vai perceber que está sendo enrolado e isso não é legal, né? Então, o cliente precisa, o corretor precisa dominar esses conceitos para poder explicar para o cliente uma coisa, o que é uma coisa e outra. E pior, na segunda parte aqui do vídeo, vai ficar mais complicado e ainda, e aí vai ficar claro o que é melhor, tá bom? Muito bem, vamos lá. É preciso a gente dominar 3 conceitos básicos, né? Para poder entender melhor o raciocínio. Primeiro, o que é a amortização? Segundo, o que é o SAC, como funciona? 3, como funciona a price. E aí depois a gente avança no raciocínio, ok? Então vamos lá. A amortização é a forma com que você devolve um valor que você tomou emprestado. Então vamos lá, você pega o teu cunhado, por exemplo, e fala assim: cunhadão, é o seguinte, me empresta 100 mil reais aí. Ele vai dizer: tá, como é que você vai amortizar isso? No mês que vem eu devolvo isso aí, 100 mil e ponto final. Só um negocinho aí, eu tô para receber uma grana aí, beleza. Ok, você vai amortizar, vai quitar, na verdade, né? Em uma vez. Ou então, você vai dizer: olha, cara, eu vou precisar de um prazo aí de 4 anos, 4 anos, 48 meses, 50 meses, pronto, para arredondar, e eu vou te devolver, vou amortizar essa dívida em prestações de, no caso aí, 2 mil reais, tá? Então, a amortização é o sistema, é a forma como você vai pagando a dívida que você fez, seja com o seu cunhado, seja com o banco, no caso aqui é um banco, né? Então, o SAC é o sistema de amortização constante, onde constante é o valor da amortização, o valor da parcela de amortização. Nesse meu exemplo de 50 parcelas, então você vai 100 mil reais em 50 parcelas. Você vai amortizar 2 mil todo mês, fixo, né? Então, por isso que chama sistema de amortização constante, ok? E a price é um sistema bolado lá por um economista americano, na década de 50, é um sistema onde você calcula, embute, soma, junto com o valor do principal. Você já calcula e soma o valor dos juros, pega o total e divide pelo número de parcelas que você vai pagar. Então, no mesmo exemplo meu, vamos pôr aí 1% de juros ao mês, em 50 meses vai dar 50% de juros. Então, 100 mil que eu tomei emprestado do cunhadão, mais 50 de juros, que vão embutir em 50 parcelas, então são 150 mil. Eu pego esses 150 mil, divido por 50 parcelas, vai dar 3 mil reais fixos por mês. E aí, a tabela price, ela fixa o valor da prestação e não da amortização. Então, a prestação é que fica sendo fixa mês a mês, tá? Igual os carnês aí que de automóvel, onde você financia, vai pagar lá em 5 anos, 60 parcelas, aí você recebe um carnezão com 60 parcelas fixas. Poxa, como é que o banco fez aquilo? Ele pegou o valor que te emprestou, projetou um juro, uma correção monetária, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí ele faz aquele cálculo, divide por 60 no caso, e te dá o carnezão. Aí você já começou a pensar: opa, peraí, então, calma, exatamente isso que nós vamos discutir aqui agora. Ok? Então, indo agora para uma análise mais profunda do sistema. Então, na tabela price, o banco pega o valor que você tomou emprestado dele, banco, e no caso aqui vamos usar o exemplo de 100 mil em 50 parcelas. Então é a mesma coisa que eu fiz agora. O banco vai pegar esse valor, embutir os juros, mês a mês 50
1%, né, em 50 parcelas, então vai dar 50%. E aí ele pega os 100 mil que você tomou emprestado, soma com 50%, vai dar 150 mil, divide aquele valor, 150 mil, por 50 parcelas, e vai te dar um carnezão de 3 mil por mês. Tá claro? Por parcela, e aí você vai amortizar o fixo todo mês. Você tem na cabeça, todo mês eu tenho que devolver 3 mil para o banco. Teoricamente fica mais fácil de você se planejar. Ok? No sistema de amortização constante, o que é constante, como a gente já falou, é o valor da amortização. Então, no mesmo exemplo, você chega para o teu cunhadão e fala assim, cara, me empresta 100 mil, eu te devolvo em 50 parcelas de 2 mil reais. E aí, obviamente, ele vai falar, escuta, mas 50 parcelas, dão 48 meses, dá 50, 4 anos e mais 2 meses. Nós temos que pôr um juro aí, né? Ah, não, tá bom, vamos combinar o juro de 1%, igual o banco lá fez, tá, beleza. Então, só que você vai fazer para ele. Só que é o seguinte, você vai pegar os 2 mil, né, que eu posso pagar todo mês, você vai embutir o juro daquele mês, e aí eu te pago os 2 mil e mais o juro. Ah, legal. Então, se você combinou 1% de juro com ele, primeiro mês, 100 mil, juro, R$ 1.000. Né? Então, 2 mil da parcela que você combinou que ia devolver, mais R$ 1.000, coincidentemente dá os mesmos 3 mil do sistema Price. Né? No sistema Price não é 3 mil todo mês, em 50 meses. Nesse aqui, no primeiro mês, deu 1% de juro, mais 2 mil da parcela, 3 mil. Beleza? Então, fechou o raciocínio. Primeiro mês é igual. No segundo mês, o que acontece? Na tabela Price, igualzinho, 3 mil é a parcela. No sistema de amortização constante, ele vai pegar aqueles 2 mil que você pagou, amortizou no mês anterior, então era 100 mil, vira 98, e aí ele vai te cobrar no segundo mês juros sobre 98. Então, em vez de R$ 1.000, como você pagou no primeiro mês, 1% sobre 100 mil, ele vai te cobrar 1% sobre 98. Já são 980. Se você somar os 2 mil que você combinou de pagar todo mês, mais 980, vai dar 2.980. Diferente dos 3 mil que você pagou no mês anterior, no primeiro mês. Entendeu? No terceiro mês, mesma coisa. Pela tabela Price, você pagaria R$ 3.000. Por esse sistema de amortização constante, você já estava devendo só 98. Né? Aí amortizou 2. Então você está devendo 96. Aí o que ele vai te fazer? Cobrar 1% sobre 96. Ok? E aí você vai pagar 960. Mais os 2, que você prometeu todo mês, 2.960. Então veja você, no primeiro mês você pagou 3 mil, no segundo mês você pagou 2.980, no terceiro mês você pagou 2.960. Na Price você estaria pagando 3 mil. Percebeu que só nesses primeiros meses já tem uma diferençazinha de 20 mil, né, de R$ 20. Então, as parcelas são decrescentes. Tá? Então, só aí você já falou, opa, pelo sistema de amortização constante, então é mais vantagem do que a tabela Price. Fixou o raciocínio? Só que, no Brasil, a gente tem um negócio chamado correção monetária. Né? E, no sistema financeiro da habitação, a correção monetária incide sobre o saldo devedor. Então, agora vamos voltar todo o raciocínio. No 100 mil, e o contrato diz o seguinte, que a correção monetária incide sobre o saldo devedor e é corrigido antes de você fazer a amortização da parcela mensal. Percebeu como o raciocínio começa a ficar complicado? Então veja você, e mais um detalhe, e ele diz também, o contrato, diz que a parcela de amortização também tem que ser corrigida. Porque se você não corrigir, fica 2 mil, 2 mil, 2 mil, e a dívida for aumentando, você não vai amortizar nunca a tua dívida naquele prazo de 50 meses. Né? Então, a parcela tem que ser corrigida e o saldo devedor também. Tá? Tanto no sistema de amortização constante, como no sistema Price. Complicou, né? Então, veja, primeiro a gente estava calculando fixo. Então, numa economia estável, Estados Unidos, Suíça, Japão, bom, você só devolve o valor lá, um juro, né? Às vezes juro baixíssimo, 2% ao ano, não é nem 1% ao mês, como no nosso exemplo aqui, é 2% ao ano, às vezes é zero, às vezes é até negativo. Né? Nem vamos pensar nisso para não complicar. Então,
1%, como a gente combinou, tanto na price como no sistema de amortização constante, vai gerando aquela diferença. E agora entrou o raciocínio da correção monetária. Então veja lá, no mesmo sistema price, você tinha uma prestação fixa, só que com essa introdução da correção monetária, já não é mais fixa. Então, você começou com 100 mil, no primeiro mês já entra a correção monetária antes de amortizar os 3 mil que a gente combinou. Então, pega os 100 mil, corrige, aí deduz a correção, a parcela paga. Só que esta parcela também essa prestação também é corrigida pelo mesmo índice da correção do saldo. Veja como o cálculo começa a ficar complicado, né? Então, para por aí, price, corrige o saldo devedor, corrige a parcela, não é mais os 3 mil que a gente combinou. Então, tem correção. Tá? Ponto. Mesma coisa no sistema saque. Então, 100 mil, você corrige no primeiro mês, digamos que deu 0,5%, 0,5% 0,5% equivale a 6% ao ano de juros, tá bom? 0,5%. Então, no primeiro mês, era 100 mil a dívida, é 100 mil a dívida, eu corrijo 0,5% antes de deduzir os 2 mil da amortização. Então, 0,5% eu já estou devendo 100.500 reais. Aí eu deduzo os 2 mil. Só que esses 2 mil também é corrigido a 0,5%. Né? Então, não é mais 2 mil, é 2 mil e alguma coisa. 2010, na verdade. Né? Então, eu pego 100.500, que é 100 mil vezes 0,5%, e desconto 2.010, que é 2 mil corrigido a 0,5%. E aí sim eu tenho um novo saldo devedor. Mas veja, aí já começa de novo a diferença. Eu já amortizei a parcela. Portanto, no segundo mês, a correção vai ser sobre aquele saldo devedor menor, mesmo que corrigido, menor. Tá? Então, assim sucessivamente. Imagina calcular isso, projetar isso 50 meses, fazer um cálculo projetando isso por 50 meses. Essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, você não tem hoje a correção monetária daqui a 3, não vou nem dizer 3 anos, daqui a 6 meses. Você não sabe o que vai acontecer com a inflação e você não sabe a variação da correção monetária. Como é que você pode projetar isso para 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 50 meses, 4 anos, alguma coisa, como é o nosso exemplo aqui? Percebeu a dificuldade? Então, aquela tabelinha, né, que na verdade, uma tabela que os bancos costumam anexar aos contratos, dizendo, a primeira parcela aí, segunda parcela aí tanto, e vai amortizando, aí no finalzinho fica 0 a 0, na última parcela 0 a 0. Aquilo ali é furado. Tá? Por quê? Porque eles estão projetando ali uma correção que, na verdade, você não sabe. Não tem, aliás, muitas tabelas daquela não tem nem a correção, só tem o juro, né, calculado o juro, só que, o que é fundamental, não tem a correção. Se você pega uma correção alta, né, o seu saldo devedor, o saldo devedor do cliente, no caso, fica muito maior do que o quanto ele vai amortizando. Então, chega ao final do contrato, ele pode estar até devendo por banco. Inclusive, você vai ver no contrato que tem uma cláusula lá dizendo, ao final do contrato, se ainda persistir valores e tal, não precisa explicar por quê, se ainda não for quitada a dívida, esse valor terá que ser quitado de uma vez ou então refinanciado. Pode olhar lá nos contratos de financiamento, que tem sempre essa condição. Então, vejam vocês. A gente voltou toda a confusão inicial. Poxa, então o que é mais vantajoso? Sem fazer essa conta manual, aliás, se vocês quiserem, hoje, pela inteligência artificial, o chat GPT e alguns outros, mas eu fiz no chat GPT, tá? Você entra com uma simulação, correção de 1% ao mês, juros de 1% ao mês, correção de 0,5% e pede para ele fazer uma projeção em 50 meses qual vai ser vantajoso. Ele faz uma projeção e aí ele diz que o sistema de amortização constante é mais vantajoso. Por quê? Porque, na verdade, você vai corrigindo e amortizando o saldo devedor, então, teoricamente, né, o seu saldo devedor vai sendo diminuído e a correção vai ser sempre sobre o mês anterior, menor, né, no mês seguinte, o saldo diminui e assim por diante, e aí a soma dos juros do sistema de amortização constante acaba sendo menor do que os juros do sistema price. Né? Então, ao longo do tempo, o sistema de amortização constante é mais vantajoso. Por quê?
a correção monetária incide sobre o saldo devedor. Como o saldo devedor todo mês é amortizado, então, na prática, acaba o juro sendo mais barato do que no sistema de amortização da tabela Price. Entenderam? Esse cálculo é muito complicado, ele envolve umas variáveis. O cálculo em si não é complicado, mas essas variáveis da correção monetária dificultam muito a projeção, né, do valor total dos juros. Então, por quê? O cliente ele quer pegar um financiamento, chegar no final e dizer, bom, quanto que era o valor original? Ok, devolvi o valor original. Quanto que eu paguei de juros? Se o sistema é mais vantagem do que aquele outro. Só que, por causa da correção monetária, como eu expliquei, fica meio difícil de projetar isso. Daí você dizer hoje para o cliente o que é mais vantajoso daqui a 5 anos, é complicado. Mas se pelo menos você dominar este raciocínio, você pode fundamentar que, como no sistema de amortização constante, o juro é calculado sobre o saldo do devedor, mesmo que atualizado, é melhor do que o sistema Price, onde a correção é feita sobre um saldo constante. Entenderam? Se você quiser comprovar isso, faz uma simulação, como eu disse no chat GPT, uma inteligência artificial, dando, lógico, valores fixos, né? 1% de correção monetária, 1% de juros e 6% de correção monetária anual, que daria 0,5%. E aí ele vai calculando saldo devedor, 0,5%, acrescenta, abate a amortização, e ele consegue fazer esse cálculo projetando esse raciocínio. Só que, infelizmente, a gente não consegue projetar a correção monetária para o cliente. Dizer, vai ser 0,5% todo mês. Pode ser como pode não ser. Essa é a dificuldade da gente projetar esses cálculos na ponta do lápis. Ok? Eu espero que tenha ficado claro isso, o raciocínio, a forma como se processa isso, para que vocês possam transmitir isso para os seus clientes. Essa pergunta me foi feita, na verdade, por uma seguidora nossa lá no Instagram, e eu ia responder isso para ela direto, mas eu achei melhor responder para todo mundo, porque aí ajuda mais gente. Ok? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.